Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar início ao nosso devocional? Nosso devocional é o nosso terceiro dia falando de Jonas, né? E cada dia nós aprendemos alguma coisa. Por quê que nós escolhemos Jonas e para que tantos dias falando sobre um único personagem? Porque Deus tem sede de falar conosco e nós temos que ter sede de aprender mais sobre ele. Por quê? Porque Jonas é um personagem que reflete a nós. Hoje mesmo eu me peguei pensando em várias vezes como eu agi e reagi como Jonas e como fiz como Jonas, sabe? Por diversas vezes nós fazemos e agimos como Jonas. Nós fugimos e achamos que está tudo bem, está tudo certo. Por quê? Porque a gente acha que pode burlar a vontade de Deus, para começar a história, né? Sim, vamos ser sinceros, vamos falar a verdade, vamos ser honestos. Nós achamos que podemos nos esconder de Deus, assim como Ele também achou. Nós achamos que, às vezes, o que nós estamos fazendo de errado, Deus não está vendo. E se pensarmos coisas estranhas ou sentirmos coisas estranhas, Deus não vai ver. Nós somos tão falhos, tão seres humanos, tão fracos, que nos esquecemos que o Senhor sonda os nossos pensamentos e corações. Os nossos corações o Senhor sonda. Nós nos esquecemos que Deus, o Todo-Poderoso que nos criou, Ele nos fez a imagem e semelhança dele e nós não podemos esquecer que nada de Deus podemos esconder. Mas a gente tenta, né? Assim como Jonas tentou. Nós nos aborrecemos até. Sabe, hoje antes de começar a oração para iniciar, eu quis começar com esse texto e quero contar um testemunho para vocês logo de cara. Eu estava conversando com uma conhecida minha hoje e ela me contou uma parte da vida dela que eu não fazia ideia disso. Sabe quando você olha para a pessoa assim, você... Não, essa pessoa não viveu isso não. Pois é. Essa pessoa viveu dores horrorosas que eu não desejo nem para o meu pior inimigo. E uma das pessoas que causou dor para ela fez coisas que a entristeceu, a aborreceu, a magoou muito, mas ela escolheu perdoar essa pessoa. Ela escolheu seguir em frente e veja bem, ela não fugiu, ela não agiu como Jonas. Quando Deus apresentou para ela uma situação difícil em que essa pessoa que magoou muito a minha colega precisou da minha colega, a minha colega se disponibilizou. A minha colega perdoou essa pessoa que magoou muito a ela. A minha colega, ela simplesmente foi lá e ajudou no que ela podia ajudar e fez até mais do que ela podia, do que estava ao alcance dela. É claro, é óbvio que ela foi julgada por isso. A família da minha colega olhou e disse: você é tola, você é boba, você não deveria nem chegar perto dessa pessoa, essa pessoa te causou mal, essa pessoa fez assim, assim, assim. E eu falei com a minha colega: não, você fez, foi certo, porque o que você fez foi não reter o perdão e nem mágoa dentro de você. Você fez mais que um favor para você mesmo, que no caso foi perdoar esta pessoa. E ainda quando esta pessoa precisou de ajuda, de socorro, você estava lá de prontidão e até pediu oração por essa pessoa. E eu expliquei para minha colega: isso é galardão. Isso é galardão. Você recebeu um galardão de Deus.
Pode colher bênçãos aqui nessa terra ou pode receber tudo no céu. Então, eu creio que ela está sendo abençoada aqui na terra e receberá no céu também. Porque o que ela fez, não fugir, eu não sei se eu teria conseguido fazer. Então, ela nem sei se ela conhece a história de Jonas afinco, sabe? Mas ela agiu de modo contrário ao que Jonas fez. Ela foi lá, ajudou essa pessoa, ela socorreu essa pessoa e perdoou essa pessoa, mesmo sendo julgada por outros. Ela não deu ouvido aos outros, ela fez o que ela achava certo fazer. Ela socorreu essa pessoa e o Senhor abençoou essa pessoa que ela socorreu. Através da vida dessa minha colega, essa pessoa recebeu ajuda e socorro. E Deus abençoou tanto essa pessoa, quanto a situação em que ela estava vivenciando, quanto também a essa minha colega. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração, Ele é fiel. Ele não nos abandona. Ele está sempre pronto a nos orientar. Basta que quando Ele bata na porta, nós mais que depressa vamos lá. Ela poderia ter se revoltado e dito: eu não vou, nem olha para minha cara, eu não quero nem falar com você. Você fez assim, assim, assim. Poderia, mas ela escolheu ir contra. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quis trazer esse testemunho hoje, que é um testemunho onde que você teria coragem de ajudar uma pessoa, de socorrer uma pessoa que te prejudicou, que te magoou. Você teria essa coragem? Você teria coragem de perdoar essa pessoa? Essa pessoa era a melhor amiga da minha colega. Você teria coragem de perdoar? Você teria ousadia de ajudar, esquecer tudo o que passou e ajudar? Você teria essa coragem de... Porque Jonas, ele, foi lá, pregou para Nínive, mas depois ele, não satisfeito com a palavra que o Senhor disse, que voltou atrás em destruir Nínive, ele ficou lá, num cantinho esperando. E Deus respondeu para ele: eu cuidei de você, Jonas. Você acha mesmo que eu não iria cuidar de várias outras vidas? São mais de 150 mil vidas. Eu cuidei somente da sua. E você acha que eu deixaria mais de 150 mil para lá? Você acha que eu destruiria essas vidas por um capricho seu? Deus, Ele é misericordioso e Ele vê todas as vezes que nós fugimos. Ele entende, Ele sabe o porquê nós estamos fugindo, Ele sabe o porquê eu estou fugindo de ir a fazer os exames. Ele sabe, mas em todo tempo Ele está dizendo: não adianta você fugir, você vai ter que ir fazer esses exames. Pois é, obrigada, Senhor. Agora nós vamos orar, porque esta é a última parte deste devocional e eu espero que o Espírito Santo ministre ricamente na vida de cada uma de vocês,
poderosamente e abundantemente, vocês estejam atentos. Não é porque várias palavras possam se repetir e o texto se repetir que será a mesma mensagem. Não. Ouça atentamente o que o Senhor diz a você. Ouça atentamente o que o Espírito diz a você. Querido Deus e amado Pai, graças te damos por tua bondade, misericórdia e fidelidade. Graças te damos porque muito aprendemos, Senhor, sobre quem somos, o que fazemos, como fazemos, com o personagem Jonas. Ah, Senhor, tende misericórdia de nós. Ó Deus Todo-Poderoso, assim como tu tivestes misericórdia de Jonas e daquele povo lá em Nínive, nós te pedimos, tende misericórdia de nós, porque sabemos que o Senhor é abundante em bondade, misericórdia e fidelidade. Graças te damos, pois, ó Deus, porque grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas, ensinamentos. Ó Senhor, a tua verdade tem sido ministrada aqui em nós abundantemente, Senhor. Ó Deus, continue a ministrar em nós e que os nossos corações estejam inclinados para ti, os nossos ouvidos atentos a ouvir o teu sussurro e impulso. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, forja em nós o teu caráter, dê-nos a mente de Cristo, alinha os nossos passos para o centro da tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Ó Pai Celestial, louvado seja o nome do Senhor em todo o tempo. Te convidamos a tomar o lugar de primazia em nossas vidas e em todas as áreas de nossas vidas. Fala conosco, Senhor. Eis-nos aqui. Queremos te ouvir. Amém? Vamos lá iniciar o nosso devocional. 4 lições da vida de Jonas. Lembrem-se, é diferente do outro texto. Quando fugir não é uma opção. Levantou-se, porém, Jonas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Contexto da história. Jonas foi um profeta chamado por Deus para pregar arrependimento à cidade de Nínive, um lugar conhecido por sua maldade. Imaginem, lá, o Irã é conhecido pela maldade. Não é? O Irã é conhecido por um estado onde que tem muitos terroristas. E de lá, do Irã, do Iraque, surgiu o atentado de 11 de setembro aos Estados Unidos, onde que aqueles 2 aviões bateram contra as torres. Muitas pessoas morreram, aquelas torres, aqueles prédios caíram, e dentre inúmeros outros ataques que foram espalhados pelo mundo todo. Agora imagina, Deus levanta um profeta e ordena que este profeta vá até a cidade lá do Iraque e pregue aquele povo, pregue o arrependimento àquele povo. Vocês acreditam que poderia ser possível? Eu creio que sim, porque para Deus não há impossível, tá? Mas se essa pessoa fosse você, eu vou dizer com toda a sinceridade do mundo, eu agiria como Jonas. Eu não vou ser hipócrita. Eu não vou dizer, eu ia falar assim, eis-me aqui, Senhor, eu estou indo, eu já pego a bandeirinha, a minha malinha. Não, Senhor, não. Eu ia fazer como Jonas, porque eu sou ser humana, falha e pecadora. Não, porque eu acho que eles não mereçam a salvação, mas é porque eu iria ficar com medo. Mas hoje eu vi um testemunho muito lindo e quero mostrar para vocês. Então, Jonas foi um profeta chamado por Deus para pregar arrependimento à cidade de Nínive, um lugar conhecido por sua maldade. Ao invés de obedecer, Jonas decidiu fugir para Tarsis. Vejam, ele não teve medo. Ele quis desobedecer porque ele achava que o povo não merecia ser salvo.
indo na direção oposta ao propósito de Deus. Durante sua fuga, enfrentou uma grande tempestade no mar, foi lançado ao mar pelos marinheiros e acabou sendo engolido por um grande peixe, onde permaneceu por 3 dias e 3 noites. Lá orou e se arrependeu. Por que Deus não falou com ele durante esses 3 dias e 3 noites? Porque Deus não falou com ele. Pois é, sabe por quê? Porque Deus é paciente. Ele espera quando nós estamos prontos para falar com Ele. Quantas oportunidades de chances Deus já te deu esperando. Você sabia que Deus marca um encontro conosco todos os dias, esperando que nós nos encontremos com Ele e conversemos com Ele sobre tudo o que passamos, vivenciamos, ou esperamos, ou queremos fazer, ou planejamos para aquele dia? Você sabia que Deus espera? Ele literalmente espera. Muitas das vezes Ele vem chamar, vem sim, Ele vem me chamar. E Ele pode chamar a ti também. Mas Ele deu um tempo, digamos assim, sabe? Quando um namoro, um casal briga, discute, né? Eu estou fazendo esse exemplo para que fique mais fácil de vocês entenderem. E quando um sai de casa, passa uns diazinhos dormindo na casa da mãe, digamos, né? Por quê? Porque está emburrado com o seu cônjuge, né? Aí depois de uns 2, 3 dias, aquela fúria já aplacou, né? Aí a pessoa volta para casa de novo e diz que fingiu, vem pegar roupa, né? Vem pegar escova de dente, vem pegar sabonete, para sondar o território, ver se a mulher ou o homem, né? Normalmente isso é o homem, né? Normalmente a mulher fica em casa e o homem vai, né, para casa da mãe, vai ver se dá uma esfriada na cabeça, né? E depois, quando volta assim, né, olhando pelos cantinhos, pelas beiradinhas, para ver se pode pisar no terreno novamente. Então, foi assim que Deus fez com Jonas. Deus deu um tempo para ele se acalmar e entender que dali ele não poderia fugir, e que somente Deus na vida dele, que se ele não obedecesse, ele não ia morrer. Deus não ia matar ele, mas ele ia ficar ali, estagnado. Ai, Jesus. Ai, que tapa. Eu recebo, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigada, Pai. Amém. Então lá ele orou e se arrependeu. Deus lhe deu uma nova chance e Jonas finalmente obedeceu. A cidade de Nínive se arrependeu e foi poupada, mas Jonas ainda lutava com sua própria visão sobre justiça e misericórdia. Veja, sua história é curta, mas profunda e cheia de lições para quem deseja viver segundo o coração de Deus. 4 lições que aprendemos com Jonas. Não podemos fugir do chamado de Deus. Jonas tentou fugir de sua missão, mas descobriu que não há lugar onde Deus não esteja. Lá no Salmo 139 diz: se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Pois é. Quando Ele nos chama, é porque confia em nós para aquela missão. Vejam bem, frisem bem esta frase. Quando Ele nos chama, é porque confia em nós para aquela missão. O que eu vou falar para vocês, mostrar para vocês, daqui um pouquinho vai completar esta frase. E fugir não cancela o propósito, só adia o processo.
Ai, louvado seja o nome do Senhor. Desobediência tem consequências. Jonas enfrentou uma tempestade, não apenas natural, mas espiritual. Sua desobediência afetou não só a si mesmo, mas também as pessoas ao seu redor. Toda escolha tem um impacto, e é verdade. Os marinheiros do barco sofreram, desperdiçaram as suas cargas, tiveram que lançar ao mar e as suas cargas custaram dinheiro, não é? E se eles fossem ganhar dinheiro em cima daquela carga? Olha aí, né? Deus nos dá uma segunda chance, mesmo depois de desobedecer. Jonas foi restaurado por Deus. Ele orou no ventre do peixe e Deus o ouviu. Isso nos mostra que a misericórdia divina está sempre à disposição de corações arrependidos. O coração de Deus é compassivo. Ah, meu Deus, esse Deus é maravilhoso e perfeito. Tudo se encaixa com o que eu li hoje. Esse Deus é perfeito. O coração de Deus é compassivo. Jonas queria ver Nínive destruída, mas Deus queria ver Nínive arrependida e salva. A compaixão de Deus é maior que nosso julgamento. Ele se alegra com o arrependimento, não com a destruição. O que a vida de Jonas nos ensina? A vida de Jonas é um lembrete de que não podemos fugir do plano que Deus traçou. Fugir não nos protege, só nos afasta temporariamente da obediência. E Deus odeia a desobediência. Deus usa até o nosso erro para nos ensinar. Sim, olha como é que esse Deus é perfeito. Não lembra vocês? Eu fui aqui bem constrangida pelo Espírito Santo. Por quê? Porque um dia, né, ele me chamou e fez barulho, me chamou. Eu falei assim, eu me perdoa, eu estou muito cansada. Para isso. Né? E ele ainda falou para mim, se você vier, você vai gostar, você, né? Lembra que eu falei isso para vocês, que eu fiquei muito triste comigo mesmo? Pois bem, isso se tornou o quê? Uma lição para mim. Não foi só essa vez, foram outras vezes também. E Deus usa até o nosso erro para nos ensinar, nos moldar e nos trazer de volta para o centro da sua vontade. Sua graça é profunda, mesmo quando o nosso coração é teimoso. Ele quer mais do que nossa obediência externa. Ele quer um coração alinhado com sua compaixão. Foi isso que me trouxe alegria ao perceber no coração da minha colega que ela estava alinhada ao coração de Deus, passou em mais um teste. Louvado seja o nome do Senhor. Pela vida dela, que hoje se tornou um testemunho, né? Louvado seja o nome do Senhor. Reflexão: você está tentando fugir de algo que Deus já te mandou fazer? Eu estou, Senhor. Estou sim, eu vou confessar logo, porque eu sei que o Senhor é misericordioso e vai me fortalecer, vai me dar eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor vai me dar eu vou voltar lá, se eu vou fazer meus exames, eu vou, Senhor. Às vezes resistimos porque não entendemos o plano completo, é verdade. Ai, Jesus, obrigada. Ou achamos que não somos capazes. Senhor, é verdade. Mas Deus não erra
em suas escolhas. O mesmo Deus que chamou Jonas é o Deus que te chama hoje. E mesmo que você tenha errado, Ele ainda quer te usar. Que o seu arrependimento hoje abra portas para a restauração e para um novo recomeço, um novo tempo na sua vida. Vamos orar em nome de Jesus, mas antes eu quero mostrar para vocês o texto que eu vi hoje cedo, tá bom? Vejam, eu quero ler esse texto para vocês. Olhem para a testa deste homem. Tá vendo essa marca escura? Parece uma verruga, não é? Essa ruga ali, essa marca no meio da testa dele, escura. Vejam, eu vou ler para vocês o porquê dessa marca. Eu não vou ler aqui em cima não, porque aqui em cima tá a mesma coisa que tá aqui embaixo, então eu vou ler o texto todo aqui embaixo, tá bom? Ele era um líder islâmico e ele se converteu após sonhar com Jesus no Egito. Mas vejam como o devocional de Jonas tem tudo a ver com essa história maravilhosa no dia de hoje. Ele disse, sou Cristo. Ele falando que Jesus apareceu para ele em sonho e disse, sou Cristo. Diversos muçulmanos no Oriente Médio estão conhecendo Jesus através de sonhos e visões. Aí vocês podem me perguntar, mas eles não conhecem Jesus? Não, eles não conhecem a Jesus. Islamismo é uma outra coisa, diferente de cristianismo. Entendeu? Missionários do Uncharted Ministries, acho que é isso, uma missão que prega o evangelho em países perseguidos. Tem testemunhado diversos casos assim. Certa vez, a equipe do Uncharted evangelizou muçulmanos. Vocês sabem que muitos muçulmanos, são difíceis, não aceitam, e podem ser muito arriscado para aquele cristão que foi até lá pregar o evangelho. Vocês sabem que eles correm risco de vida, Pois é. Então, eles foram lá para evangelizar os muçulmanos e pessoas sem religião nas principais cidades do Egito, como Cairo, Alexandria e Luxor, em pequenas aldeias ao longo do rio Nilo. Em uma das vilas, o missionário Rahman, eu acho que é assim que se fala, e sua equipe conheceram Hamed, o professor da mesquita, da aldeia e o principal líder islâmico da área. Veja bem, como essa história nos lembra Jonas, quando chegou em Nínive para evangelizar Nínive, e até o rei se dobrou ao Senhor Jesus através do evangelismo que Jonas, que Jesus o Espírito Santo, aquela palavra, proclamou ali. Isso, obrigada, Espírito Santo. Proclamou ali, sabe? Então, uma das vilas, o missionário Rahman e sua equipe conheceram o Hamed, Hamed, vamos dizer assim, Arhimed, o professor da mesquita, da aldeia e o principal líder islâmico da área. O homem tinha um calo escuro na testa. Aquele calo ali, viu? Isso aqui é um calo escuro na testa. Cadê? Onde é que eu estou? Aqui. Fruto de sua devoção às orações muçulmanas por décadas. Os muçulmanos, eles têm o costume de se ajoelhar e orar, se eu não me engano, 3 vezes ao dia no tapetinho. Por isso que causou aquele
né? Que eles botam o tapetinho, roçam o tapetinho na testa, entendeu? A marca é resultado da fricção repetida da sua testa no tapete de oração. É isso mesmo. Após ouvir o missionário pregar, Hamed falou: "Ah, você é Ramã?" "Exatamente, o homem que estou procurando. Por favor, me diga o significado do meu sonho ontem à noite." E o cristão respondeu: "Você pode me contar mais? Qual era o seu sonho e por que você acha que posso ajudá-lo?" E ele respondeu, Hamed: "Quem é Jesus?" O líder islâmico havia tido um sonho sobrenatural com Cristo, porém nunca havia ouvido sobre Jesus. Ontem à noite, um homem, ele está contando agora, tá? Ontem à noite, um homem vestido de branco, brilhante, veio até mim em um sonho. Ele disse: "Eu sou Jesus Cristo. Eu não sei quem é." Então pedi a ele que me contasse mais sobre si mesmo. O homem de branco disse: "Amanhã, veja bem, olha como Deus conta conosco e como a obediência salva vidas." Amém? "Amanhã você encontrará um homem chamado Ramã e ele lhe contará tudo sobre mim." Então Ramã: "Quem é Jesus?" disse Hamed. Vocês viram? Deus contou com Ramã e Ramã, ele foi ao encontro e obedeceu ao Senhor. E imagina se ele tivesse tido medo de perder a própria vida e ir lá pregar o evangelho para os muçulmanos e para os outros das outras vilas. Se ele tivesse dito: "Ah, Senhor, eu não vou não." Mas não. Eu chorei tanto vendo isso, lendo isso hoje, porque eu comecei a adorar e comecei a entender a importância que nós cristãos, que não temos esse chamado para ir ao mundo pregar o evangelho de Cristo, assim como Ramã e como Paulo fez, e como os outros fizeram e fazem, a nossa importância é muito grande. Qual é? É de estarmos orando, pedindo ao Senhor para que tenha misericórdia dessas vidas que ainda não conhecem o seu evangelho. Porque Deus usa de misericórdia para com aqueles que Ele sonda o coração e percebe. Ele dá segundas chances, sim. Essa é uma prova viva. O Hamed é uma prova viva de que Deus dá uma segunda chance. Ele sonhou. Imagina se ele não tivesse ficado curioso, se ele, é mais um sonho estranho, eu não vou acreditar nisso. Mas olha como coincidiu o sonho, o visitante na aldeia era Hamed. Hamed não, é Ramã. E aí bateu a curiosidade nele. O encontro do muçulmano com o missionário já estava planejado por Deus. Então Ramã explicou mais sobre o evangelho. Impactado, Hamed, pela mensagem de salvação, o líder islâmico convidou a equipe para ir até sua casa e compartilhar Jesus com sua família. Durante a visita, Hamed, sua esposa, sua filha e sua irmã decidiram entregar suas vidas a Cristo e pensar que Jesus disse a Hamed para falar com o membro da nossa equipe, Ramã, que estava ministrando em sua aldeia no dia seguinte, mas no dia anterior, e deu o nome de Ramã, torna isso ainda mais um milagre. Testemunhou a Uncharted. Uncharted é
um grupo de missionários, tá? Esse é um homem de Deus também, esse Daniel Adams, tá? Adams, se eu não me engano. Então eu queria muito trazer essa história maravilhosa que muito nos faz lembrar a obediência e a desobediência, né? Quando obedecemos, o que acontece? Deus salva, cura, liberta, transforma, não só em nossa casa, em nossas vidas, mas também através de nós. É difícil obedecer, é sim, mas fugir só vai atrasar, né, Elialda? Pois é, só vai atrasar. Não vai adiantar, porque o propósito é um. Deus quer que seja feito assim, terá que ser feito assim. Amém? Que vocês tenham aprendido, e eu também, muito mais desse Deus maravilhoso. Agora vamos orar em nome de Jesus? Antes de orarmos, vamos ler o Salmo diário de hoje, em nome de Jesus, amém? Hoje é o Salmo 131. Calma em Deus. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança, é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Devemos esperar em Deus e confiar nele. Agora vamos orar, amém? Vamos lá? Repitam comigo. Senhor, reconheço que muitas vezes tentei fugir do que o Senhor me pediu. Perdoa minha teimosia, minha desobediência e meu medo. Me ensina a confiar mais na tua vontade do que no meu próprio entendimento. Dá-me um coração quebrantado e compassivo, como o teu. Usa minha vida, mesmo com minhas falhas, para cumprir o teu propósito. Em nome de Jesus, amém. Que eu e você venhamos guardar nas tábuas do nosso coração essa lição valiosa e estarmos sensíveis para percebermos quando estamos a agir como Jonas ou prestes a agir como Jonas. E que, mais que depressa, nos voltemos para o centro da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor Jesus. Amém? Amém.